Muito bem. Bom, este tema já foi tratado noutras ocasiões, mas eu hoje vou fazer aqui uma amputação e um foco naquilo que são as medidas de resolução dos contratos, quer do arrendamento, quer de contratos afins de exploração e gozo de imóveis, para tentarmos encontrar, não é uma proclamação de medidas legislativas a constituir, direito a constituir, mas tentámos ver até que ponto é que nos nossos escritórios estas questões têm relevância e tenderão a ter cada vez mais relevância. Por isso o tema é outras formas contratuais de gozo e exploração de imóveis, para lá do arrendamento. Eu acabei por manter no PowerPoint aquilo que estava, que eu tinha apresentado até no Congresso do Arrendamento, que são as formas de contratos. Preciso que isto passe. Bom, por isso o direito de uso e habitação, o direito real de habitação periódica, o direito real de habitação duradoura, o direito de locatário financeiro, o direito de renda habitacional, que é a base, digamos assim, da exposição, o direito ocupante de empreendimento turístico em propriedade plural, e aqui também um regime particular na exploração turística de unidades de alojamento, o direito ocupante de alojamento local, o direito de habitação não permanente ou para fins transitórios, o direito de habitação por indicação da empresa arrendatária, o direito de habitação colaborativa, que é um regime que está na Lei de Bases da Habitação, direitos sem regime legal específico, mas que existem, como o direito de alojamento incluído na prestação de serviços, o direito de hospedagem familiar, e depois terminamos aqui, que são os elementos a considerar em contratos que tenham como foco o quê? Um imóvel e como destino ou finalidade a habitação. E diz, bom, o alojamento local não é habitação. Há uma família, pode lá estar 15 dias e dizem que está em regime de alojamento turístico. Mas no plano material não se distingue o terceiro esquerdo do terceiro direito, se num dos lados tiver um arrendamento, do outro lado tiver um alojamento local. No plano substancial não se distingue. Depois pode distinguir no enquadramento, da formação, das obrigações, aí pode distinguir, e eu elenquei aqui um conjunto dos elementos que em qualquer contrato nós temos que avaliar. Mas poderia dizer mais, não está no PowerPoint, mas depois podem pesquisar na internet no anterior, e não está só porque o programa Mais Habitação está em mudança, e eu não sabia se algumas coisas quando chegasse aqui já estariam revogadas. Nós temos o arrendamento forçado, temos o arrendamento de rendas acessíveis, temos dentro do arrendamento forçado de rendas acessíveis, temos o despejo administrativo que está no REGES, enfim, temos um regime para além destes que aqui apresentámos, que também tinha alguma importância, nomeadamente o arrendamento cooperativo, que é um regime que não se aplica diretamente ao Código Civil, que se aplica à lei própria e depois supletivamente ao Código Civil. E porquê é que eu tenho teimado, e às vezes falo com o Dr. Monteiro Martins e digo, olha, que o título arrendamento já se está a esvaziar, ele fica todo triste, porque já vivemos do regime transitório, continuamos sempre a falar do regime transitório, as patologias do regime transitório, e o que está a aparecer agora são conflitos de outra geração, conflitos em que está na base a grande dificuldade de acesso à habitação, e está também na base a grande dificuldade de desocupação quando está em causa uma habitação, porque o artigo 65 da Constituição não resolve os problemas todos. Nós não podemos dizer, olha, eu tenho aqui direito à habitação, artigo 65, não me tiram daqui, eu não pago a renda porque estou desempregado, ou porque não quero, ou por outra razão qualquer. Não é assim. Depende da natureza do contrato, o procedimento que nós possamos identificar. Mas é bom que a gente saiba que no dia-a-dia as coisas surgem, e surgem muitas vezes com uma dimensão jurídica relevante. E eu pesquisei, só a título de mero exemplo, eu pesquisei alguns acórdãos só para perceberem, mas obviamente percebem, mas para eu próprio me convencer que isto tem uma densidade prática e que vale a pena ir um bocadinho para além da malha jurídica, do quadro jurídico, do Código Civil, sobre o arrendamento. E se não existissem outros exemplos, bastaria recuarmos um bocadinho ao tempo do pós-Covid para nós termos percebido a complicação que foi só porque o legislador tratou de forma diferente, não é? Aquilo que eram outras formas de exploração, considerando as cedências de utilização de lojas de centro comercial, daquilo que era os arrendamentos de lojas de rua. E tratou de forma tão diferente que ainda hoje
temos muitas decisões e muitos a sair e muitos conflitos ainda no tribunal. Foi o legislador o primeiro a utilizar esta expressão, formas de exploração de imóveis. Outras formas. Considera que o arrendamento é uma e há outras formas de exploração de imóveis. Dizem, bom, mas ali não estaria a habitação. Também estava. Mas ali o foco era mais aquilo que são as formas de cedência de imóveis ou de gozo de imóveis não habitacionais. Também é verdade. Mas ainda assim estava no mesmo regime, a par, quer o arrendamento habitacional, quer o não habitacional. Mas um acórdão recente do Tribunal Central Administrativo, onde se trata do problema do chamado arrendamento social. O arrendamento social tinha um diploma, agora não importa muito, é de 1945, foi depois alterado pela Lei 21 de 2009, por sua vez foi alterada pela Lei 81 de 2014. E nesta transmissão, digamos assim, de regimes, manteve-se o regime transitório, mas o que é certo neste acórdão, que depois poderei deixar a indicação, é que diz claramente a lei que não é por existir o artigo 65 que alguém que não paga a renda ou que alguém que não atualizou os seus rendimentos, que não dá ao senhorio, neste tipo de rendas, de habitação social, não é? São mesmo pessoas desfavorecidas, não lhes dá o direito de despejo. E considerou que o não atualizar os rendimentos é um fundamento de despejo, e despejo por via administrativa, com a polícia que retira as pessoas na hora e que as põe na rua ou depois noutro sítio. Aqui o acórdão não diz qual foi o destino dessa família. Por isso, nós, ao mesmo tempo que andamos aqui a discutir que, em termos de regime base, de arrendamento, nós temos garantias, temos um caminho para levar à resolução do contrato, ainda que haja um incumprimento manifesto, falta de pagamento de renda documentada, mas temos um caminho e temos algumas garantias para atingir o alvo, que é naturalmente a desocupação efetiva do locado. Nós temos um regime de renda apoiada, de contratos de arrendamento de renda apoiada, onde a coercibilidade é muito maior e as garantias de quem ocupa essa casa zero comparativamente com as outras garantias que, apesar de tudo, nós ainda temos no processo de despejo por via da sustação do deferimento do dito despejo. E isso tanto acontece em sede por via do balcão do senhorio e do arrendatário, como por via de uma execução que corra ao abrigo do Código de Processo Civil. Penso que aqui nesta parte não há divergências, pois não? Se alguém tiver divergências, não diga, por favor. Mas há? Agora não há. Não há divergência. Concordam que as garantias que nós temos estão alinhadas porque eixo. Contrato de arrendamento. Digo, não. O contrato de arrendamento ou abrigo do Código Civil. Porque se for um contrato de arrendamento ou abrigo de outros regimes, já não é esse o eixo. E qual é o eixo? É que existem garantias de defesa, certo? A execução é uma execução normalizada, ainda com umas nuancinhas no dito balcão, mas, apesar de tudo, normalizadas, e que depois temos formas de reação, de garantia, suscitar ou deferir a desocupação e efeitos no recurso relativamente a este tipo de procedimento judicial. Aqui ninguém tem dúvidas. Então nós não podemos dizer, quando há um arrendamento, que as garantias são deste tipo. Não. Porque pode haver arrendamentos que as garantias não existem ou são diferentes. E quando são diferentes, são sempre para pior. Porque mesmo nos arrendamentos do Estado, conforme este acórdão aqui diz, nos arrendamentos do Estado, quando existe não a falta de pagamento de renda, mas a falta do cumprimento de uma condição, que era a manutenção do senhorio informado da condição de rendimentos do arrendatário, que é fundamento para despejar, para pôr na rua aquela família que estava lá com um dito contrato de arrendamento social, cujo regime do arrendamento social ficou algures a meio entre o arrendamento de rendas acessíveis, já ouviram falar, não é? Que tem duas maneiras de ser concretizadas, pelo menos duas, já mais. Uma delas é ser o próprio Estado, o Instituto de Habitação, a fazer os arrendamentos. Outra é fazer arrendamentos diretos com as pessoas. Outra é fazer subarrendamentos, fazendo o arrendamento com os proprietários dos imóveis, não é? Mas esse regime, consoante seja direto ou indireto, por via do subarrendamento, dá patologias e dá também dificuldades maiores. O outro, numa vertente completamente diferente, mas que também gera alguma conflitualidade, é o caso da atribuição de casa de morada de família no âmbito de um divórcio de um bem, ao cônjuge, aqui foi mulher, de um bem que era próprio do dito ex-marido. E aqui colocava-se a questão se esse direito de habitação, normalmente isto é convertido quando há
enfim, acordo, por um arrendamento, o que seja, mas este direito de habitação, como é que ele funciona e como é que ele deve, digamos assim, ser registado sobre o imóvel para prevalecer, nomeadamente relativamente a terceiros, e quando se fala aqui nisto, já não se fala da natureza do contrato, fala da natureza do direito. O direito não é o contrato, é o direito de habitação, que é um direito real, como sabem, e é uma forma de ocupação de gozo, não de exploração de gozo do imóvel, e é interessante ver aqui as explicações que o direito constitucional do artigo 65 não é bem assim, e que a propriedade prevalece sobre o direito de uma família utilizar o imóvel, desde que não tenha prosseguido com o registro para fazer valer relativamente a terceiros, etc, etc. E agora, recentemente, lá no escritório, nós tivemos um assunto que tem a ver com uma família que ocupa uma casa, uma família grande que ocupa uma casa, com um arrendamento feito a uma sociedade, a sociedade era a proprietária, arrendou, mas quem arrendou foi o sócio e acionista, e por isso gerou uma nulidade do contrato, porque não teve aqueles procedimentos do ROC, enfim, que é preciso uma autorização especial, enfim, uma justificação especial, e há uma nulidade, e isso está na lei, tentou-se tentou-se, a parte da família, invocar que estava ali perante um arrendamento, e perante o arrendamento, por isso teria os direitos, nomeadamente, de suspensão, de sustentação, aquelas coisas. Não, e o juiz logo, não, senhor, urgência cautelar disse logo, não, nulo, absolutamente nulo, está lá, ocupando, e por via da reivindicação sai, não é por via de ação nenhuma, de despejo, não é por via de coisa nenhuma, sai e não tem nenhum desses direitos que só se aplicam aos contratos de arrendamento. Vale, porque aqui a nulidade é uma nulidade que equiparada à inexistência do próprio título para estar lá. E é uma família que está com 6 filhos, estou a exagerar só para o exemplo de ser mais sugestivo, tem também os periquitos do costume, 2 animais, e tudo isso foi vazado por via de uma execução coerciva, não na sequência de uma ação de despejo. E tenho ainda aqui outro que tem a ver com a questão do falta de título numa ocupação do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Há alguém que está na casa, foi lá colocado a título transitório, que não diz, não interessa agora, e que não conseguiu exibir um título de arrendamento, e aqui, isto é, do Supremo Tribunal de Justiça, veio dizer, um acórdão de 13 de 12 de 2022, veio dizer aqui não há artigo 65, não há coisa nenhuma, aqui é reivindicação e colocar à porta, não há nada a fazer. O mais que se pode fazer é o agente de execução comunicar à autoridade competente, à Câmara, que há ali uma situação de uma família desfavorecida, mas isso significa unicamente para comunicar, não significa para assustar, não significa para paralisar, não significa para ter nenhuma outra consideração relativamente a este caso de uma família que perdeu o título, e perdeu o título não porque não o tivesse tido algures, porque para estar lá dentro não se tratou de invasão, pelo menos no texto do acordo não o diz, mas seguramente foi uma ocupação transitória que depois se transformou em definitiva, mas não consegue exibir um contrato assinado, mas houve um consentimento, pelo menos durante algum período, admito eu, da leitura que fiz do acórdão. Também este é um outro exemplo que vale a pena. E por último, também aqui um acórdão da relação do Porto, eu só tirei um acaso, mas é 2023, onde se diz que do artigo 65 da Constituição não pode de todo extrair-se a exigência imperativa de que uma das vias de realização do direito à habitação passa pela imposição aos proprietários do reconhecimento de um direito real de habitação, que tem os seus modos de constituição tipificados na lei, mesmo que seja a sua casa de morada de família, ou seja, mesmo que tivesse existido uma declaração que aquela é a casa de morada de família, está ali um direito a viver lá, mas isso não conta, isso é meramente declarativo, não dá nenhuma adesão a manter, a continuar lá, a não ser relativamente ao proprietário que tenha constituído, mas não relativamente a terceiros. É um assunto também que vem de um processo de divórcio. E porquê é que isto é relevante e porquê é que nós, se considerarmos que estes mecanismos que eu aqui estou a especular sobre 3 ou 4 acórdãos se podem colocar cada vez mais de hora em diante, ou já se estão a colocar hoje com uma densidade maior do que no passado. Porque também não podemos dizer que há falta de habitações e depois achar, não é, que não há de consequências. É a mesma coisa dizer, a falta de alimento. Temos que admitir que há mais fome. A não ser que já houvesse excesso. Mas aqui a falta de habitação não é uma falta no excesso. É mesmo uma falta na oferta. Isso parece estar documentado. Então, se é assim, o bem
gera-se mais conflituante, não é? E a necessidade de manter, ou porventura no incumprimento não conseguir supri-lo, também pode acontecer mais vezes. E também o recurso a outras formas contratuais que advêm das necessidades, que aqui vem, costuma-se dizer que a necessidade aguça o engenho. Obviamente, hoje vivem 20 pessoas numa casa. Porquê? Porque a necessidade permitiu que tal viesse a acontecer. Mas materialmente é assim e formalmente, contratualmente também é. Hoje há empresas que arrendam prédios para depois colocar lá as famílias dos seus empregados. Isto é um arrendamento, tem uma divergência com o Dr. Mateus Martins sobre isto, e é pena ele não está aqui na mesa, porque a gente tem diversos sempre, e que é para depois alimentar um bocado a confusão na plateia, mas paciência, fica para as perguntas e respostas, que tem a ver com o facto do chamado arrendamento corporativo. É um arrendamento feito por uma empresa, mas visando a satisfação de interesses habitacionais dos seus funcionários, ou terceiros, seja quem for, mas é a empresa que assina na qualidade de arrendatário. E isto é um arrendamento para a habitação. Eu não sei se digo que sim, tu dizes que não, mas um diz uma coisa, diz outra. Para mim é indiferente o que é que eu digo, se é uma, se é outra. Há duas formas de dizer isto e vamos admitir que é habitacional porque a licença é habitacional. Eu digo o arrendamento habitacional porque o fim físico, a aptidão é habitacional. E eu digo, não é habitacional porque o arrendatário não consegue satisfazer fins habitacionais próprios. Por isso também não é habitacional. Ele tem um interesse naquele contrato, naquela contrapartida que não é habitar, porque a empresa não habita lá. Então, para mim, não é habitacional. Ou para ele, está a ver? Isso é discutível. Porquê? Só por mera graça e porque dá para fazer uma tese de mestrado dessas agora curtas em 10 páginas, ou é por outra razão qualquer? Não, é porque isto tem implicações. Porque quando a gente apresenta o contrato num sítio, no balcão, um contrato daqueles, e depois, quando lá está a família, diz: olha, eu estou aqui, a que título? Não tem título nenhum, a não ser que o contrato seja nominal, seja para a empresa, mas referenciando no próprio objeto o nome da pessoa, coloca-se ali uma dificuldade, não é? E quando então é um arrendamento mais em bloco, que é o que acontece hoje, não é? Hoje sabem que não é preciso só pessoas para pôr ladrilho, tem que se dar um sítio para ele não fugir. E hoje a maneira de levar uma pessoa a não fugir é arranjar-lhe uma casa. Parece engraçado, mas é verdade. Se quiserem que uma pessoa não fuja, arranjem uma casa, porque é a falta que ele tem, ele não foge. Ele não vai conseguir encontrar outra casa de outro sítio. Emprego arranja, casa não arranja. E então arrendam as casas para colocar lá os seus funcionários. E depois, se aquilo gera um descontrolo e se o mercado continuar a estar tão envenenado como está, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que há um incumprimento e que quem executa pode executar a empresa, deixar de pagar também, obviamente, e se executar a empresa vai dizer que não tem o controle da coisa, porque entretanto está lá uma família e como é que se remove essa família e se é possível invocar, neste caso, que apesar da família não ser a contratante direta, ela indiretamente é beneficiária daquele contrato. Não é bem um subarrendamento, mas é mais que um subarrendamento, porque há uma transparência relativamente à empresa, relativamente ao seu empregado. Esta parte saiu-me bem agora. Eu acho que isto é para explorar, não é? Esta parte acho que é para explorar. Em vez de ser um subarrendamento e um consentimento de subarrendamento, há uma desconsideração da personalidade jurídica do arrendatário, porque ele não podia ser arrendatário. Ali está ali um colega que está a ter uma grande ideia. Já aplica isso nas offshores, já aplica isso. É que a gente aplica nas offshores. A gente diz, o indivíduo comprou, não vale esta sociedade, eu vou contra a outra e vou já meter massa a outra. E porra, ninguém diz nada. Vai de desconsideração de personalidade jurídica, grande instituto, é ótimo, está mas eu faço um arrendamento num sítio que eu não posso arrendar porque sou uma sociedade. Ainda por cima, uma sociedade anónima que nem gente tem para poder identificar, e está lá um desgraçado a viver 5 anos, diz-me: eu não quero sair daqui, porque o homem. E eu não consigo já desconsiderar. Claro que posso desconsiderar, posso indiretamente considerar que está ali e defender que está ali um direito à habitação. O problema é que eu não tenho título. E como não tenho título, vamos ver as consequências de não ter título e de ter só a possibilidade de invocar um fundamento de natureza constitucional, mas que não é efetivamente um título. E eu agora vou adiantar aqui um bocadinho, porque também depois fica um pouco tempo. Ver se chega ao mesmo sítio onde eu estava. Isto está tudo nos PowerPoints, isto não é só palavra, isto é mesmo ao contrário. Então, temos aqui a primeira questão. Não sei onde é que está. Bom, temos aqui a primeira questão, que é
Deverá o procedimento especial de despejo do balcão do arrendatário de senhorio ser aplicável exclusivamente aos contratos de arrendamento típicos habitacionais ou abranger a extinção por cessação das relações de gozo de imóveis habitacionais suportados em contratos específicos? Imaginem um contrato de um empreendimento turístico. E os empreendimentos turísticos, nós temos desde os apartamentos turísticos, aos alojamentos turísticos, aos hotéis de apartamento, onde se vive bem. Não é? Ou T1, ou T2, podem ser até a tipologias superiores. E não é um arrendamento que está ali, é uma cedência de unidade de alojamento. E a pessoa ficou lá. Habituou-se, ficou lá. Na Madeira, há pessoas que têm time sharing completo e que vivem nos hotéis ou suportados num título que é o time sharing. E aqui, igual, imaginem, igual. Eu conheço pessoas que vivem em casas que não sabiam que eram unidades turísticas, julgavam que eram apartamentos ditos normais. Quando compraram, ou como o advogado comprou aquilo, era um condomínio fechado e depois foram ver, está aqui o título, não é um título de habitação, é um título de unidade turística. E o que é que acontece? Devia ser o mesmo procedimento se ele não quisesse sair. Como é que funciona? Tem lá a organização do condomínio, não é? Chega lá, o indivíduo pintou aquilo, ou não pagou o condomínio, ou tem lá uma outra qualquer coisa. Como é que se tira de lá? Vai-se chamar a polícia, ação direta, vai-se meter uma ação declarativa, vai-se com aquele contrato ao balcão do senhorio do arrendatário, tem que se meter a dita ação de despejo, que só é ação de despejo na lei, porque parece que o Código de Processo Civil já baniram o título, mas ainda continua a ser tratada como ação de despejo. Como é que vai? O doutor Mateus Martins já está a dizer, isto não custa nada, isto é preciso a um cliente que a gente trata, já disse no stand. Bom, mas eu, como não tenho cliente para tratar disso, ainda estou a inventar as várias hipóteses. E se eu perguntasse aqui na plateia, se lhes calhasse, digamos assim, um ticket desses, para vocês fazerem essa viagem para o tribunal, eu tenho a certeza que vocês lhes custava a sair, digamos assim, com facilidade para a apresentação da ação em tribunal. Seguramente. Porque o regime jurídico diz que não é possível o arrendamento. Exclui o arrendamento antigo, vinculístico. O regime dizia assim, pode ocupar, o proprietário pode ocupar, pode ser explorado, mas não sob o título de arrendamento, porque se fosse sob o título de arrendamento ele te retirava o poder à gestão do condomínio. E tem que haver nesses equipamentos turísticos, nessas unidades de alojamento turístico, pode ter um T2, um T1, tenham sempre a ideia de uma família, muitos filhos, um periquito e tal, tudo normal, não é propriamente um quarto de hotel, e então não deixar. Mas já acabou, o arrendamento já não é aquele, o arrendamento hoje já está mais flexível, dá tanto, enfim, tanta limitação ao exercício da gestão de um condomínio turístico como dá à gestão de um condomínio residencial. Então, qual é a forma? Mas pensar no alojamento local, e há pessoas que dizem, alojamento local não, porque é só um alojamento local. Bom, na vertente que o alojamento local pode materializar-se para além do mês. O que for até o mês é a chapada, que é o melhor processo. Não precisa de advogado nenhum, não precisa de tipo corpulento, chega lá, tira-os lá para fora, mete à porta, lança a mala para a janela, acabou. Mas naqueles casos que ficam lá e dizem, mas isso é poucos. Depois do Covid, ficaram centenas de pessoas a viver em Portugal ao abrigo de um título de alojamento local, porque não tinham sido bem e ficaram e continuaram, e alguns, se calhar, ainda estão lá. Eu vou a partir do princípio que sim, que é para o meu exemplo ter algum sentido. Então, como é que se retira uma pessoa do dito T2, fica ao lado do outro T2, só que um é o esquerdo, o outro é o direito, um é o arrendamento, o outro é o alojamento local. Exatamente igual, a mesma licença, a mesma coisa. A única diferença é que a lei diz que o alojamento local é um estabelecimento e a cedência de serviços de alojamento. E o arrendamento diz que é outra coisa qualquer. Materialmente está lá a mesma pessoa, exatamente igual, a mesma família, exatamente igual, e até se arrastou e até ficou para além daquele prazo que seria alegadamente o prazo limite do dito mês. Como é que se faz? Conseguimos aplicar o mesmo procedimento ou não? Este caso também pode vir a ter consequências. Com este desaparecimento ou tentativa de extinção, de redução do espectro do alojamento local, quem sabe se muitos desses apartamentos não vão passar a ser transformados, é um género de transformação do alojamento local para um qualquer tipo de arrendamento e não é proibido. Número 2 é saber se a suspensão e diferimento da desocupação nos regimes que estão aí também se aplica ou se pode aplicar
a outras formas, ou se deve aplicar, como toda a gente entende, exclusivamente às ações suportadas em contratos de arrendamento. Há um caso em que se aplica e não é para ações de arrendamento. É o caso do artigo 150 do Código de Insolvência, que manda remeter, quando é a desocupação do insolvente, manda remeter para o regime da sustação e do deferimento. Fora disso, toda a gente tem entendimento que aquilo que está ali não se aplica, a não ser que na base esteja a resolução de um contrato, ou por via declarativa e depois executiva, ou diretamente por via do balcão. Penso que é assim, não é? O caso é isto, não é? Que aplica este deferimento. Ele não ouviu, mas está a dizer que sim, porque quem é que se atreve a dizer que não, como eu vozeirão, não é? Estão a ver? Eu dizia que não, eu não, assim, avançou. Mas é uma questão interessante. É uma questão interessante, ou não é? Esta questão também tem interesse. Por vezes, o tal exemplo que eu dei da nulidade do dito contrato, que até diz que é nulo, é completamente diferente. Chegar lá, hoje em dia, pô-lo na rua, do que dizer, olha, espera aí, dê-me aí 6 meses, tenho a família... É diferente. Mas para eu poder socorrer-me a isso, eu tenho que ter, como costuma dizer, eu disse há pouco, ao início, o eixo tem que estar centrado, não no contrato, mas centrado na relação jurídica que está a ser questionada pelo o outro, naturalmente, o outro interveniente. A terceira é como se protege no momento de um processo judicial o direito está mais ou menos relacionado à habitação de uma família, não desocupação agressiva, cujo contrato não tenha sido qualificado como de arrendamento. Pode ter sido qualificado de outra forma, e isto acontece muito, sobretudo nos empreendimentos turísticos. Os empreendimentos turísticos, aquilo são arrendamentos, mas qualificam de outra maneira qualquer. É um bocadinho como antigamente a cedência de utilização de loja e centro comercial, uns chamavam de contrato empresarial, outros contrato de cedência de não sei de quê, cada um lhe dava um nome, e depois no final aquilo foi mais ou menos tratado dentro da tipicidade que hoje lhe é reconhecida e que não é um contrato de arrendamento, ou que não é sempre um contrato de arrendamento, mas às vezes é um contrato de arrendamento, uma loja ao lado da outra pode ou não ser um contrato de arrendamento, consoante a forma e aqueles considerandos que lhe dão para apimentar, para retirar o gozo da coisa centrada no bem e na contrapartida da renda, mas mais alicerçada num quadro de publicidade, um quadro de gestão, então aí já é cedência de utilização, já não é arrendamento, mas vamos à habitação, voltar à habitação. Como é que nós conseguimos fazer esta garantia? É também alguma coisa que vamos ter que pensar. E outra é se o quadro legal da locação previsto no Código Civil pode ser um regime supletivo de todos os outros contratos de gozo de imóveis para residência e habitação. Eu digo aqui gozo, não é tanto gozo, porque gozo temos direitos reais, com direitos reais a gente também goza, mas explora já é uma relação com um terceiro. Saber se pode ser um regime supletivo, ou seja, se nós podemos aplicar a uma situação de alojamento local, ou de cedência de unidade de alojamento turístico, ou ao caso da hospedagem, ou ao caso do arrendamento corporativo da tal sociedade, que tem lá pessoas a viver nas casinhas que arrendou, se nós podemos aplicar supletivamente este regime. O que eu concluí é que o legislador, no caso das rendas acessíveis, não manda aplicar diretamente. Diz que se aplica ao regime e depois diz, não diz supletivamente. Diz, se o arrendamento for direto, aplica-se. Se for indireto, aplica-se o Código Civil. Já não diz o regime do arrendamento habitacional. Bom, por isso, não o legislador está com algum receio de fazer do quadro do arrendamento um quadro supletivo quando está em causa o gozo de um bem imóvel, nomeadamente para efeitos de habitação, nomeadamente familiar, com dúvidas. Eu entendo que sim. E entendo que sim, entendo que nós podemos invocar, não é só o artigo 65, podemos invocar o artigo 65 e invocar também o regime como próximo supletivo. Onde é que isto se aplicou? Aplicou-se na alteração das circunstâncias. O regime de alterações, que eu penso que é o 1090, alteração de circunstâncias, para os arrendamentos tem um regime próprio no Código Civil. E alguém tentou aplicar também à centralização de loja. O legislador veio sair daquela lei especial que dizia que, por conta, no caso do Covid, ficava o custo senhorio, quando no Código Civil o custo até um ano de suspensão é do arrendatário e tem ali um critério qualquer. Por isso, porque é que não se aplica? Porque é que não se aplicou aquele regime e o legislador criou um regime especial naquela altura e nós, às vezes, no tribunal, temos um contrato que não é de arrendamento, que não foi feito como tal, e porque é que não se pode aplicar? Eu penso que se deve aplicar precisamente no eixo do artigo 65 da Constituição,
porque o regime do arrendamento do Código Civil é um regime garantístico e, como garantístico, ele deve ser também servir de regime supletivo. E eu estou a dizer isto, fiquem sabendo que ainda ninguém me pagou para dizer isto. Nunca tive nenhum cliente que tivesse, é mesmo uma convicção. Bom, as garantias, a quinta questão, as garantias de estabilidade da habitação, residência familiar, numa missão judicial devem ser as mesmas, independentemente da forma contratual adotada para o título. E aqui dou só o exemplo de incoerência do sistema, que não foi ainda alterado, porque a lei de bases foi regulamentada, mas não foi concretizada nos seus princípios, já lá vamos, que é a questão da locação financeira. Enfim, um banco tem alguém que já pagou metade da casa, que é muito mais do que um arrendatário, mas apesar de tudo tem uma couraça de locatário, arrendatário, mas enfim, aqui mal comparado, o termo é locatário, e se ele não pagar uma prestação, já dá a ter pago metade, já é dono de metade, vai para a rua com procedimento especial e não tem nada a ver com aquelas coisas do balcão do arrendamento, nem aquelas dificuldades todas que se tem, que entra diretamente, se correr bem, logo na previdência cautelar, ele sai na hora e já pagou quase tudo. Porquê é que vai haver isto? Porquê é que existe isso? Porquê é que deve haver um regime especial para a alocação financeira, comparativamente com o arrendamento? Uma lei própria, um procedimento próprio. Vinha de trás, mas já saiu uma lei de bases, já saiu uma regulamentação de lei de bases, ainda continuamos a ter aqui, e por isso esta pergunta quinta está mais a espicaçar o que nós temos que precisa ser uniformizado, mas que podemos utilizar, porque muitas vezes podemos utilizar, nomeadamente nas situações onde há relações com a banca que não são de locação financeira, mas foram aqueles títulos que o banco deixou ficar por comodato, enquanto eu dei da ação, que sai depois, tenho uma opção, mas enquanto não tenho uma opção, tenho um arrendamento. Nas relações com instituições financeiras, não sei se não se pode depois socorrer um bocadinho desta ligação. E agora, a sexta questão, nunca mais isto acaba, que eu joguei que eram menos. Não sei se consigo ter software, o meu algoritmo está esgotado já. Isto agora só com a inteligência artificial é que vou responder a esta. E não tenho que ir ao chat GPT para conseguir descarregar mais esta, que isto já me está a parecer muito parecido. Não, mas esta aqui para cá é um bocadinho diferente. Bom, a substância da relação jurídica de gozo efetivo e permanente do imóvel poderá prevalecer sobre o tipo contratual adotado pelas partes. É aquele acordo que eu dei da morada de família ou aquele do uso e habitação num divórcio. A relação efetiva, que é efetiva, de utilização, gozo do imóvel, ela deve prevalecer no sentido, ela deve apropriar-se das garantias que só são dadas ao contrato de arrendamento ou não. Bom, e a questão que aqui se coloca tem também a ver com esta história lá dos contratos das empresas, mas não só. Um dos acórdãos que eu aqui referi, que era uma utilização de título precário, que penso que é uma Câmara, que entregou seguramente num evento qualquer, e a família entrou lá para a casa e ficou lá, e depois tentaram tirar de lá e não tinha o título, e por isso foi despejada, sem apelo nem agravo. Até que ponto é que numa situação destas não se deve invocar a relação substancial? Nós tínhamos no arrendamento o consentimento, não é? E por isso, quando não era formal o arrendamento, quem permanecesse com o consentimento do senhorio, sei que aquilo tinha lá uns truques quaisquer. Agora já não existe isso, ou existe ainda. Ainda existe. Pronto, eu por acaso, foi só para está a ver? Foi só para o Dr. Matheus Martins dar aqui a sua existe. E pronto, e acabou. Eu disse, olha, ele consentiu, já é arrendatário. Já ficou arrendatário. Não é? É como aquele indivíduo que, tendo uma união de facto em Portugal, julgava que aquilo era só para brincar, um género de namoro com promessa de casamento, foi para o Brasil e depois ficou preso, porque lá é sério, união de facto lá é sério, não é brincar, não é? E aqui é igual, quer dizer, no arrendamento já dá ali aquilo, olha, tem arrendamento, não foi nada, consentiu, aceitou, é arrendamento. Nos outros sítios, no DT2, do empreendimento turístico, Residence Palace, Vila Sol, virado para o Rio. O está lá há 10 anos, já não vale. Mas estou cá com a minha família, criei os meus filhos aqui e foram feitos até mesmo neste sítio, que é para dar uma ideia de maior pertença, um campeão formado pela Constituição da filharada ali naquele quartinho virado ao mar, e mesmo assim não dá, não deu. Já é de outro parente, é de um parente que já não dá para fazer uma materialização da relação. Tá? Este é um aspecto importante e agora, eu já não tenho tempo, pois não? Isto é
Isto é uma pergunta mais demagógica. O que orienta o atual legislador depois de voltar ativamente a integrar o regime do arrendamento do Código Civil? O que é que o legislador tirou do Código Civil, depois no Código Civil, neste vai e vem? Bom, mas isso podia ter aqui algum sentido, mas a gente já sabe que o legislador não tem grandes justificações a dar quando faz estas asneiras. Então agora nós vamos passar ao artigo 13 da Lei de Bases. Eu acho que é aqui que nós temos, e que dou um conselho, e acho que com a minha idade já posso dar conselhos, porque se o Biden também fala aos 80 e tal anos gago, também eu posso, e pelo menos não estou ainda gago, também posso dar. O outro senhor, já não vou comparar ele, porque o outro senhor faz coisas maldosas. É uma brincadeira por causa do debate de ontem. Ontem houve um debate às 2h30 da manhã, eu tive acordado até essa altura, por isso é que estou assim um bocadinho mais, assim, meio esquisito, por causa de dormir pouco, e isto primeiro que engrene, está difícil. Bom, mas estava agora, voltando ao tema, a dizer-vos que é aqui que nós temos que encontrar a solução e que eu vos dou uma pista de não largarem a mão sempre que tiverem uma relação material dita de gozo, podia ser de arrendamento, não largarem a mão deste regime da Lei de Bases. Porque a Lei de Bases estabelece um conceito de despejo que não é o nosso conceito que levou o professor Januário Gomes a fazer uma tese de doutoramento com 800 páginas lá no tempo dele, há 25 anos, e que a gente andou a discutir no tribunal se era despejo, se é isto, se é aquilo. Eu digo assim, considera despejo o procedimento de iniciativa privada ou pública para promover desocupação forçada de habitações indevidas ou ilegalmente ocupadas. Por isso, se aquilo está ocupado indevidamente ou ilegalmente, ou não sei o quê, então despejo. Mas neste caso, não me baralhes aqui isto. Então pronto. Mas aqui diz forçada de habitação. Pronto, está aqui. Por acaso, ontem colocaram uma questão que é co-housing. Co-housing é a habitação colaborativa que está na lei, que algumas pessoas agora, como há o coworking, querem fazer nas casas. Um fica com o quarto e depois tem a cozinha e a sala de estar todos juntos. No fundo, é um lar dos ricos. Os pobres vão para aqueles lares que vêm à sala só para se vomitar todos e babar todos, e os ricos vêm à sala para ver os filmes pornográficos e para ver umas revistas coloridas. É assim. Então, mas aquilo, em termos de edificação, é terrível porque não dá. Porque eu depois não posso ter uma fração que não tem uma cozinha. Agora já acabaram com os bidés e com as banheiras, mas as cozinhas não, as kitchenettes ainda não. E então a pessoa vem fazer esta pergunta, que é um bocadinho o que está ali a pergunta, então e como é que aquilo funciona e tal? Isto é um campeonato para outra coisa. Mas aqui está clarinho, habitações. Até naquele caso, que é um quarto, é uma habitação. Mas para ser habitação, obviamente tem que estar lá o WC, porque aquilo que antigamente existia, que eram uns peniques altos, como é que se chamava aquilo? Não, havia aqueles peniques altos, que não sei, tinha um nome diferente. Tinha. Não, tinha um nome, não, eu por acaso não me lembro. Mas, como? Mas aquilo tinha um nome. Exatamente, aquilo não se chamava penique, é outra coisa. Mas pronto. Tem que haver um WC, não é? Havendo um WC, já há uma habitação, onde não tem serviço de cozinha, uma kitchenette. Vamos admitir que nos estávamos aqui ainda a baralhar, mas nas habitações. E as habitações podem estar em qualquer sítio onde se possa residir e usufruir. E nos escritórios, há uns anos, tinha que se ter também WC no escritório. Hoje não. Hoje a gente vai a um escritório, não é uma data de salas, a malta vem para o corredor, ao fundo do corredor à esquerda, e as senhoras à direita, e fazem as coisas cá fora, e lá dentro é só para faturar. E isso foi um problema, teve-se a alterar a legislação. Mas hoje toda a gente entende que pode haver um espaço de escritório de serviços, certo? Que não tenha integrado na fração autónoma a WC, porque é uma zona comum, e no futuro vai acontecer a mesma coisa. No futuro vai acontecer a mesma coisa. A gente tem um quarto e depois tem como zona comum a cozinha e outras coisas. Mas vamos aqui arranjar a habitação típica, até porque a lei diz que é forçada de habitações. E depois o que é que diz mais? Diz que o despejo da habitação permanente, proteção e acompanhamento do despejo. Está cá tudo. Eu agora não vou ler, porque pode não estar tudo o que eu estou a dizer, mas fico mal visto, mas tem cá muita coisa do que eu estou a dizer. Nomeadamente que não se pode realizar período noturno, os Estados e regiões autónomas não podem prever o despejo de indivíduos e famílias vulneráveis, e depois diz aqui que a adequação do quadro legal e regulamentar, e diz que as propostas necessárias à conformação do ordenamento jurídico com a presente lei são submetidas a órgãos competentes. O que é que significava? Que ia só haver um procedimento de despejo, com as garantias associadas à relação material dita de arrendamento. Mas não aconteceu. Não aconteceu.
E o pessoal que inventou os arrendamentos forçados, em vez de ir por aqui, chegar ali, foi diretamente pela janela. Obviamente que agora houve algum que fechou a guilhotina, já vão acabar com isso. Por isso, a questão estava tratada. Uma lei. E essa lei, que tem um conjunto de considerandos, não é o dar a cada um uma casa, porque o artigo 105 é programático. É? E o legislador constitucional já o disse 20 vezes. Ninguém tem direito a uma casa, muito menos à custa do proprietário, quando muito o Estado tem uma obrigação de concretizar. Mas há uma coisa que todos têm direito, é ser tratados da mesma forma perante um procedimento que vise a retirada de uma habitação quando o procedimento é definido por uma iniciativa pública ou privada destinada a isso. Mas nós vamos ver os despejos administrativos é com a polícia, continuam a estar ainda regulamentados e estes despejos que, enfim, os proprietários ditos privados têm, não é por essa via, e os proprietários públicos, nomeadamente aqueles da administração direta e indireta do Estado, que têm as rendas apoiadas, as rendas sociais, esse é um regime misto, tanto pode ser por via administrativa, considerando que os contratos de renda são contratos administrativos, não são contratos civis, mas o procedimento pode ser um procedimento por via do balcão. Então, o que nós temos aqui, olha, já não temos nada, agora já estava a acabar. O que nós temos aqui é, e para rematar, é que o problema que me desafiaram para vos apresentar é que nós temos que começar a olhar para o regime da locação como um regime regra, com uma grande elasticidade para ser um regime supletivo, e que temos que acabar com os procedimentos de despejo, não é, tão diferenciados quanto acontecem, e que podemos defender que aos procedimentos que não estão tipificados como de despejo hoje, balcão e a ação via Código de Processo Civil, se aplica as mesmas garantias desses procedimentos a procedimentos que não sejam na base do arrendamento, mas em que a relação material seja uma relação de habitação. Já testei isso, já funcionou, e acho que é assim que tem que ser. Por isso a problemática que eu vos queria trazer hoje é na insuficiência do cumprimento de uma medida legislativa estabelecida uma lei de bases que o legislador devia ter feito, não o tendo feito, cabe-nos a nós reivindicar esse mesmo efeito. É evidente que a lei de bases diz que o Estado tem que garantir transitoriamente a desocupação das famílias e tem lá muito mais para a lei do que aquele que eu trouxe aqui. Eu estou centrado na questão 2, que era transmitir-vos que, apesar de nós termos, por formação de códigos e de procedimentos, e nos fecharmos, hoje nós temos que globalizar os procedimentos, temos que lhe retirar as barreiras, temos que os diluir num lastro que é o lastro que tem adequação à realidade substantiva que, no caso, couber, e somos nós, os advogados, que devemos fazer isso para forçar o legislador e, naturalmente, para não deixar que os nossos clientes, em algumas situações, levem menos para casa do que aquilo que podiam levar. Para isso temos que ter o atrevimento de ir ao lado, à procura das receitas que não estão naquela linha de orientação, só por não serem classificadas como de arrendamento. E é tudo. Obrigado.